Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, a liturgia deste 12º domingo do tempo comum, podemos resumi-la na seguinte direção: Deus nos chama a exercer a missão profética, a sermos profetas. Já no Antigo Testamento, chamado de Deus, a todos aqueles que exerceram a missão profética. E o profeta é aquele que está atento, ou melhor, atentíssimo ou atentíssimo ao chamado de Deus. É aquele que escuta a palavra de Deus, a revelação de Deus, a inspiração de Deus e transmite tal qual. Podemos dizer ipsis literis ao povo. Nós encontramos no Antigo Testamento várias frases repetidas, justamente por isso. O profeta recebia de Deus a inspiração na sua oração, no seu contato, podemos dizer místico com Deus, e depois, diante do povo, ele pronunciava tal qual, as mesmas palavras, sem acrescentar e sem tirar uma vírgula. Assim entendemos a fidelidade do profeta. Mas o profeta também, ele exerce duas funções. É aquele que está revestido da graça, da força de Deus, para anunciar, em primeiro lugar, a palavra de Deus. É aquele que anuncia com força a palavra de Deus, sem medo. Assim, as pessoas reconheciam Jesus. Ele fala com autoridade. Mas o profeta também, ele exerce uma função que muitas vezes pode parecer difícil e pode lhe causar, podemos dizer, constrangimento, rejeição. O profeta é aquele que, além de anunciar a palavra de Deus, ele denuncia tudo aquilo que estiver contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus. Falar a palavra de Deus, para aqueles que querem ouvir a verdade, podemos dizer é fácil. Sim, para aqueles que estão receptivos ao chamado de Deus, é agradável. Mas para aqueles que não querem se converter, vai se tornar um peso. Vai se tornar, na realidade, um incômodo para aqueles que não querem se converter. E muitas vezes essa atitude, ela vai custar-lhe uma perseguição. Assim como aconteceu com o profeta Jeremias hoje. Ele que anunciava a palavra de Deus, mas ele que denunciava também os acordos que estavam contrários à palavra de Deus, do seu povo, dos seus reis, dos reis. E assim aconteceu também hoje com aquele alerta que Jesus nos faz no Evangelho. Diante da missão profética, anunciar a palavra de Deus, denunciar o que está contra a palavra de Deus, que suscita muitas vezes a perseguição, suscita muitas vezes a calúnia, a inverdade contra o profeta. O escolhido de Deus, o enviado de Deus não pode ter medo. O enviado, a enviada de Deus não pode ter medo. E veja a segurança hoje que Deus nos convida a mostrar, a testemunharmos que Ele está com os seus enviados. O profeta Jeremias diz lá, depois das ameaças, depois das investidas contra ele, ele diz, mas o Senhor está ao meu lado, como um forte guerreiro. Por isso os que me perseguem cairão vencidos. E por último conclui, cantai, louvai ao Senhor, pois Ele salvou
um pobre homem das mãos dos maus. Jesus no Evangelho nos fala também desse testemunhar. Primeiro nos fala de não ter medo daqueles que podem matar o corpo e não podem matar a alma. E depois nos diz: não tenhais medo. Na comparação com os pardais, diz: vós valeis muito, valeis mais do que muitos pardais. E disse: portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, eu também me declararei em seu favor diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Os profetas, caríssimos irmãos e irmãs, sofreram perseguição. Os primeiros cristãos, os apóstolos, os primeiros cristãos, sofreram perseguição. Há poucos dias nós ouvimos as leituras dos Atos dos Apóstolos no tempo pascal, tempo litúrgico da Páscoa, e logo no início nos relata, nos Atos de Pedro, a perseguição. Os apóstolos foram presos, proibidos de falar em nome de Cristo, foram açoitados, e diante da perseguição, nós devemos gravar aquela resposta dos apóstolos através de Pedro. Foram proibidos. E Pedro, no capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos, diz: devemos obedecer antes a Deus do que aos homens. Os santos, e muitos deles, foram perseguidos, e muitos deram a vida por causa do Evangelho. Derramaram o seu sangue por causa do Evangelho. A igreja, ela, ao longo dos tempos, dos anos, dos séculos, dos milênios, sofre as suas diversas modalidades de perseguição. Tem as perseguições mais acirradas, que acontecem nos países de minoria cristã, e a cada ano não acontece menos de 200 e poucos mártires, pessoas que são mortas por causa da fé, no mínimo, nos países de minoria cristã. Mas uma perseguição hoje, ela pode ser considerada não só a física, a perseguição que hoje é sutil, é a perseguição de ideias. E que todo cristão, cristã, tem que estar atento. Primeiro, claro, o Santo Padre, o Papa, é aquele que foi enviado por Cristo para preservar a fé pela ação do Espírito Santo e não deixar que nada estranho à fé verdadeira penetre na fé. Os bispos são aqueles que foram enviados por Deus, escolhidos pelo Espírito Santo, para estar guiando aquela porção do povo de Deus e ali preservando a fé no Cristo, no Deus unitrino, e os sacerdotes em comunhão com os bispos para preservar essa fé nos seus respectivos territórios. Mas os fiéis também, e todos os fiéis leigos e leigas, foram também escolhidos pelo batismo e enviados como profetas para poder preservar a fé e mais, preservá-la e ao mesmo tempo anunciar a verdade, mas ao mesmo tempo denunciar o que estiver contrário à fé. Seja na cidade, no seu bairro, na cidade, no estado, no país, no mundo. E não podemos ter medo de assim fazê-lo. Como disse, muitas vezes as ideias, muitas ideias, querem penetrar na fé de maneira sutil, ou não na fé pura, mas através do comportamento das pessoas. E aí que está o verdadeiro profeta, a verdadeira profetisa, é aquela que não tem medo de professar a fé verdadeira, de defender a sua fé, de testemunhar a sua fé. Esse testemunho vem da confirmação de cada um, e procede da ação
de cada um na sua vida, no seu dia a dia. A quem assim o faz, o Senhor, de fato, o confirma também, e a confirma diante do Pai que está nos céus. Então, caríssimos irmãos e irmãs, que nós, como cristãos e cristãs do século XXI, não tenhamos medo dos momentos que passamos, que estamos passando, ou que vamos passar, mas de cabeça erguida, revestidos dos dons do Espírito Santo, acompanhados por Cristo em todos os momentos, possamos de fato estar atentos ao chamado que Ele nos faz, mesmo que isso nos custe sacrifícios, mesmo que muitas vezes vamos sofrer perseguições. E vejam um exemplo simples, só para citar uma pessoa, só um exemplo, um profissional, um trabalhador justo, que muitas vezes encontra numa empresa um esquema de corrupção e não quer fazer parte, ele vai ser perseguido, com certeza. Vão tentar minar a sua posição, derrubá-lo e, se possível, até demiti-lo ou tirá-lo daquele cargo. Aí que está a grande sabedoria e a confiança em Deus. O enviado de Deus, o profeta, a profetisa de Deus, não teme a mudança de posição, mas permanece firme, porque sabe em quem colocou a sua confiança e sabe que o Senhor, o justo juiz, está com ele. Esse é um exemplo apenas. Quantos outros poderíamos citar ao longo desta nossa reflexão, para que possamos estar atentos ao chamado de Deus para nós? Somos profetas da verdade, do amor, da paz e da misericórdia. E que assim possamos estar atentos a esse chamado de Deus, para podermos proclamar o Cristo, que é o mesmo, diante de tantas mudanças na sociedade, diante de tantas situações, é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.